Meus amores, pela primeira vez hoje eu tô aqui pra reagir a histórias, né, de LoL. História dos campeões de LoL, né, que vocês... Faz tempo que vocês pedem bastante, desde que eu comecei a trazer animações e tal. E eu também reagi, né, ao som dos Kindred lá do Orion. Vocês me falaram bastante pra reagir à história deles. Do canal do Universo Lúdico. Inclusive, ele fala sobre muitas outras histórias de outros personagens, sobre tudo de LoL ele fala. Eu peço também que vocês deixem nos comentários sugestões de histórias assim daqui do canal dele pra me trazer aqui pro canal. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra reagir à história dos Kindred explicada. Sem enrolação, gente, porque são 13 minutos e 31 segundos de vídeo. Antes da gente ir pro react, já vai deixando muito like, se inscreve no canal também, tá chegando aqui agora, ativa o sininho, me segue lá no Insta e bora pro vídeo. Está aí, caro lobo? Estou, ovelhinha. Está triste? Sim, estou. Como é a sensação? De uma longa caçada sem mortes. Acho que é a fala deles no jogo, Fala, caraca, meu amigo do mano. YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora finalmente falar do campeão mais poético de toda a mitologia de Runeterra. Bora falar daqueles que não matam, eles apenas levam a alma dos que já morreram. Nada pode se esconder. Embora muitos tentem. História de Ina e Yane, Faria e Wólio, os deuses da morte explicada. Já deixa seu like bem mascarado e bora! Ai, legal, mano. Ovelha, conte uma história. Houve outrora um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Por que estava sozinho? Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Tinha na música Então, isso. afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo Ele dividiu-se em dois com um machado, para que ele sempre tivesse um amigo. para que ele sempre tivesse um amigo. Caraca, mano, Os isso tem na cabelos música. negros são representados hoje pela figura do lobo. A pele pálida é a representação da ovelha. O homem é a morte e todos fogem dele. Então, essa entidade que se dividiu em dois é dessa divisão que originou os Kindred. Há quanto tempo existimos, ovelha? Mais tempo que aqueles cujos passos há muito desapareceram. Muitos anos. Eu me lembro de todos eles. Eles são entidades que vagam juntos por toda a Runeterra para cumprir uma única função: trazer o abraço da morte para aqueles que estão no fim do seu destino. A ovelha oferece um abraço misericordioso para aqueles que aceitam a morte de bom grado e levam as suas almas com um único disparo de flecha do seu arco. Abraçar a vida significa aceitar a morte. Já o lobo, por sua vez, como um bom caçador, ele dilacera e tortura impiedosamente com os seus dentes e garras aqueles que não aceitam o seu fim ou tentam driblar o inevitável. Perseguir é o jogo mais legal do mundo. E eu sempre venço. Nossa, Tanto a ovelha mano, como o imagina. lobo surgem para suas vítimas usando um par de máscaras bem antigas que foram feitas do túmulo de pessoas que já partiram há muito tempo. E eles sempre aparecem juntos, por serem opostos que se completam. A máscara que a ovelha usa é a do rosto do lobo, e a que o lobo usa é o rosto da ovelha. Nunca um. Sem o outro. Nossa. Os Kindred certamente foram inspirados pela filosofia chinesa de Yin e Yang. Yin significa a escuridão e a representação do lado negro, enquanto que Yang é a representação da claridade, sendo identificado pelo lado branco da imagem. E esses dois opostos unidos representam o encontro do equilíbrio de energias, assim como os Kindred, que são representados por dois opostos, uma ovelha e um lobo, a caça e o caçador, a criação e a destruição. Mas, apesar de serem representados por dois opostos, eles são unidos e amigáveis um com o outro, embora eventualmente eles acabem se provocando. Palavras, palavras. Lá, lá, lá. Piu, blang, piu. Você está me imitando? Tenho fome, tenho fome. Que tédio. Perseguir, perseguir, perseguir. Agora você entendeu. E tanto juntos quanto separados, seus nomes se encaixam. Kin e Dread. Kin, familiar, unidos, ligados. Dread, pavoroso, terrível ou ainda cultuados. E unidos, Kindred, parentes, relacionados, interligados e reverenciados por toda a vida que um dia ainda vai acabar. Toda a vida. Termina conosco.
Os caçadores eternos são conhecidos por toda a Runeterra. Em cada região, eles são cultuados de formas diferentes. Em Demacia, dizem que quando um Demaciano de verdade tá pra morrer, acreditam que ele vai receber a caridosa flecha da ovelha no seu momento final. Uma lâmina mais afiada leva a uma morte mais serena. Já em Noxus, o lobo reina com suas caçadas pelas ruas estreitas. Em Freljord, o lobo é mais reverenciado ainda, já que algumas tribos beijam ele antes de ir à luta, como um ato de pedir bênção e honra antes de uma caçada sangrenta. Pedaços deles se prendem em minhas garras. E em Águas de Sentina, depois de cada noite de tormento, os sobreviventes se reúnem para honrar aqueles que receberam a visita dos Kindred e conseguiram morrer de verdade, sem serem aprisionados pela Névoa Negra. Por serem uma forma de equilíbrio da ordem natural das coisas, eles não são bem-vindos nas Ilhas das Sombras, porque lá nada do que morreu tá realmente morto. Isso fica ainda mais evidente com essa fala dos dois sobre a espada do Rei Destruído. Forjada em uma terra que não nos é bem-vinda. Além disso, eles não gostam muito de pessoas que desafiam a morte constantemente, como o Echo, que sempre que ele tá por um fio de morrer, ele usa o seu Revozi, voltando no tempo e não morrendo. Sabemos seu nome, criança. Tecido por incontáveis quase vidas. Outro caso curioso é a relação dos Kindred com o Amumu. Entendemos sua solidão, mas... Fique longe. O Amumu é amaldiçoado e por causa disso ele não pode morrer e nem consegue. Ele tá fadado a passar a eternidade sozinho. No vídeo A Maldição da Múmia Triste, a gente vê o Amumu fugindo de um lobo e é justamente o lobo que persegue aqueles que negam o seu destino final, né? Mas não se sabe se o lobo do vídeo é realmente o lobo dos Kindred. Ou possivelmente isso foi um teaser pro lançamento dos Kindred alguns meses depois. No conto Floresta para as Árvores, os Kindred estão numa batalha que certamente ocorre em Freljord. Houveram várias mortes, muitos guerreiros aceitaram a morte tranquila da ovelha e outros ainda tiveram que ser caçados pelo lobo. E apesar de ter sido um banquete para os dois, o lobo, como um caçador que é, ele continua insaciável, procurando até o último dos guerreiros para poder ceifar a vida. Tenho mais sede. A perseguição acabou. Há mais à frente, caro lobo. E então eles encontram um jovem escudeiro que resolveu tentar fugir da morte, porém em vão, sendo degolado pelos dentes do lobo. Não foi páreo pra mim. Nada é, caro lobo. O lobo continua faminto, querendo caçar de novo, enquanto que a ovelha diz que sempre haverá mais. Eles conversam pensando no remoto dia em que não haverá mais o que se caçar, até que só reste os dois no mundo. Então o lobo pergunta se a ovelha iria fugir das suas presas, e a ovelha responde que jamais fugiria dele. O lobo persegue o que não se entrega. Como eu disse, os Kindred são muito conhecidos por Runeterra, justamente porque pessoas que estão na beira da morte, mas conseguem sobreviver por qualquer motivo, ou ainda por pessoas que nasceram com o dom de ver mortos, de ver espíritos, seres sobrenaturais a olho nu, essas pessoas acabam relatando e escrevendo histórias das suas experiências ao se depararem com os Kindred. Olá, amigos. Ah, sim. Eu me lembro de você. E então, no conto Uma Boa Morte, um grupo de atores apresenta uma peça teatral chamada Mecânicas de Orfelon, sobre os Kindred, em Riacho Agulha, que é uma cidade que fica na fronteira de Demacia. A atriz, chamada Maga, interpreta uma típica donzela que come uma maçã podre, fazendo uma leve alusão à Branca de Neve no nosso planeta, e então, ao estar diante da morte, ela nega a sua morte e ela é finalizada pelo lobo. O público, como de costume, fica extasiado com a peça, e então o show termina. Mais tarde, de volta na carruagem, a trupe de artistas que se forma com a Maga e um casal que começa a entrar em conflito quando eles criticam o dramaturgo da peça, dizendo que é muito clichê uma tragédia atingir uma donzela. A Maga, ela fica quieta vendo os outros atores confrontando o roteirista, e mesmo que ela concordasse com as alegações, ela não poderia se intrometer muito nisso, porque ela era recém-chegada no grupo e precisava do dinheiro para se sustentar. A briga terminou ao ponto de que o dramaturgo, claramente bêbado, ele mandou o condutor da carruagem parar e decidiu que todos iriam dormir ali mesmo, ele ali na carruagem e os outros no chão, no meio da floresta, em seus sacos de dormir.
O casal de atores improvisou uma fogueira no chão e ficaram um bom tempo falando nomes de crianças pro futuro filho deles que vai nascer nos próximos meses. A maga se deita um pouco afastada para que a conversa dos dois não impedisse ela de dormir, mas a sua mente estava tão inquieta pensando na peça que ela desiste de tentar dormir, se levanta e vai dar uma volta pela floresta. A maga andou e chegou num montinho de terra com várias placas de madeira. Ela passa a mão pelas placas e consegue identificar o que estava esculpido nelas. Era um desenho das máscaras dos Kindred. Então apareceu na sua frente a ovelha acompanhada do lobo. "Diga-nos seu nome", disse a ovelha. Mesmo sentindo muito medo, ela responde para a ovelha: "Diga o seu primeiro", quase que desafiando a entidade enquanto andava para trás, pensando em fugir, mas sendo interrompida pelo lobo impaciente que se materializou atrás dela. Sabemos seu nome. Sempre soubemos. Diz a ovelha enquanto o lobo se contorce rindo. A maga continuou brincando com a sorte, dizendo que aquela não era uma boa noite para morrer, porque não era poético o suficiente, faltavam estrelas no céu. A ovelha revelou que eles só estavam brincando com ela, pois foi a maga que apareceu para eles, e não eles que foram lá buscar por ela. Então o lobo estava cada vez mais impaciente e disse para eles irem logo caçar aquilo que eles foram caçar. "Por agora saiba que sua encenação nos agradou e que vamos assisti-la até o fim no dia em que nos encontrarmos de novo", disse a ovelha enquanto ela e o lobo desapareciam na escuridão da mata. A maga teve de frente com os deuses da morte e escapou viva. Voltando ao acampamento, ela se depara com uma visão horrível. Todos os seus colegas da peça estavam mortos. A carruagem foi saqueada por bandidos que mataram o casal de atores e morreram entrelaçados como um último ato de amor. O roteirista até conseguiu matar um dos bandidos, mas também pagou com a sua própria vida. Tudo que era de valor foi levado, e o pouco que ficou estava destruído, exceto por duas coisas que ficaram intactas: as máscaras que eles usavam para interpretar os Kindred nos palcos. A maga pega as duas e coloca a máscara da ovelha sobre os olhos e pode ouvir a voz do lobo dizendo: "Persiga a tal da maga." Ela saiu correndo desesperada sem olhar para trás. Muitos anos se passaram, a jovialidade da maga já tinha deixado ela há muito tempo, dando lugar a uma longa mecha de cabelo grisalho em seus cabelos. Ela estava no seu camarim, prestes a subir no palco para se apresentar numa arena lotada de gente, onde até mesmo o rei e a rainha estavam lá para prestigiar ela. Ela vestiu seu traje, colocou a máscara dos Kindred sobre a sua cabeça e subiu no palco. Ela era definitivamente a atração principal dali. Ela dançava pelo cenário, interagia com seus colegas atores, atuava perfeitamente cada morte que estava em cena, até chegar o momento em que ela deveria apresentar a sua própria morte no palco, e assim ela fez. Todos levantaram de suas cadeiras, ovacionando a atriz. Então a maga parou de ouvir os aplausos, ela não consegue mais sentir o chão sob os seus pés e nem mesmo os seus colegas de cena tocando nela. Tudo o que ela sentia em seu corpo era uma dor aguda no peito. Quando a maga olhou ao redor, todos os rostos da plateia estavam se transformando. E então, como prometeram há muito tempo atrás, lá estava a ovelha e o lobo. "Vamos assisti-la até o dia de nos encontrarmos de novo." Os rostos na arena se transformaram nas faces da ovelha e do lobo, e assim a maga morreu, sendo assistida pelos Kindred. E ainda hoje e por toda a eternidade, eles seguem caçando. E onde quer que a ovelha fosse, O lobo sempre a seguia. Eu tô chocada com o quanto esse universo todo de LoL é enorme. Tipo, isso aqui é a história só de um campeão do jogo, entendeu? Cada campeão do jogo tem história. Pelo que eu soube, também tem de skins também, né? Tipo, Guardiões Estelares e tal. E eu amei, gente. Eu amei muito a história. Tipo, as falas dele, eu acho que essas falas são as falas do jogo, né? Muito legal, tipo, se completando. E eu lembrei da música porque, claro, né? Fizeram referências e tal. E eles são deuses da morte. Cara, eu amei o jeito que o universo lúdico contou a história. Nossa, mano, sério, gente, eu me arrepiei quase o vídeo inteiro. Nossa, eu amei esse canal, sério. O primeiro vídeo que eu vi dele, eu já gostei. O jeito que ele conta, tipo, muito explicadinho. Ele coloca as cenas assim.
as falas do personagem também, que eu acho que são as falas. Ele colocou umas cenas também que dá pra ver que é a ovelha e o lobo vai tipo uma sombra atrás dela. É muito... Cara, eu preciso... Eu não sei, assim que acabar esse vídeo, eu vou ver se tem no Wild Rift o personagem, né, pra me jogar. Mas, gente, eles são deuses da morte, cara. Eu me arrepiei muito nesse conto aqui, nessa história que ele contou, né, sobre a maga e tal, e... Eles falaram lá, a gente vai te assistir até o dia que a gente se encontrar de novo. E aí, tipo, pais encontram ela lá e aí, tipo, ela vai encenar a própria morte dela e ela morre lá também. Então, gente, incrível. Peço, por favor, que vocês deixem muito like nesse vídeo e comentem sugestões de vídeos, de histórias aqui do Universo Lud pra me trazer. Eu conheci o Amumu, né, que é um personagem também que vocês já me pediram pra trazer a animação dele. E da Anne também, que inclusive, gente, ultimamente eu tô jogando muito com ela e é a personagem, assim, que eu mais jogo bem até o momento. Mas enfim, né, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É isso, valeu e tchau.